Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós estamos começando a falar sobre funções inorgânicas e dentro das funções inorgânicas nós estaremos abordando o tema ácidos. Quando falamos em química inorgânica, temos a parte de funções inorgânicas. Então, funções inorgânicas está relacionada a um grupo de substâncias que apresentam características semelhantes e essas funções elas vão estar agrupando essas substâncias. Então, dentro das funções inorgânicas, nós temos 4 funções e essas funções elas vão estar divididas em ácidos, bases, sal e óxido. Então, essas são as funções que nós estaremos abordando dentro do tópico de funções inorgânicas. Então, são grupos de compostos de origem mineral formados por 2 ou mais elementos que apresentam grupo funcional comum. Então, para que uma substância ela seja classificada como um ácido, como uma base, como um sal ou como um óxido, ela vai apresentar algumas condições para que ela possa ser classificada dentro dessa função. Então, quando falamos em ácidos, existem vários tipos de ácidos. Quando falamos em bases, também existem vários tipos de bases. Quando falamos em sais e em óxidos, na mesma condição. Existem algumas substâncias, por exemplo, no nosso dia a dia, que nós acabamos classificando ela como o próprio nome, mas na verdade precisamos entender que é a função que ela pertence. Um exemplo muito claro quanto a isso é sobre o sal de cozinha. Então, quando nós saímos para comprar sal, então está muito forte a ideia de que o sal é o nome da substância, mas na verdade sal é a função que aquela substância ela pertence. No caso do sal, nós temos o cloreto de sódio. Então esse é o nome do sal que nós utilizamos diariamente. Existem vários tipos de sais no nosso cotidiano, assim como também existem vários tipos de ácidos, tá? E diante disso, nós precisamos entender que é apenas a função que a substância ela permite ser classificada, tá? Então, começando aqui pelos ácidos, existe uma situação presente no nosso cotidiano sobre os ácidos, que é justamente a relação direta que existe com o ácido que nós temos no suco gástrico. Então, o suco gástrico ele é formado por uma substância chamada de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é um dos ácidos que é mais forte, ou seja, tem um pH muito baixo. Dentro da escala de pH, o pH do ácido clorídrico é um pH muito próximo a 0, tá? Então, diante disso, ele tem uma característica muito forte de ser um ácido que tem uma habilidade muito grande de sofrer um processo, no caso de ionização. Então, isso torna um ácido muito, muito forte. E é justamente esse ácido que nós temos no nosso estômago. E diante disso, existe aí a questão de problemas relacionados à questão de algumas situações quando esse ácido ele tem o seu pH muito alterado. E aí gera algumas situações de desconforto
quanto à nossa saúde. Então, por exemplo, existe o refluxo, existe problemas relacionados à gastrite, a úlceras. E, então, toda essa situação, a azia com muita constância, toda essa situação, ela está relacionada à questão do comportamento que, nesse caso, o ácido ele está tendo dentro do nosso organismo. Então, diante disso, nós precisamos entender que precisa haver aí um equilíbrio. O que é que ocorre? A maioria das pessoas elas vão recorrer a medicamentos para controlar o que está acontecendo lá no organismo. Então, esses medicamentos são antiácidos. Aqui até o texto, ele traz alguns antiácidos, como o omeprazol, o pantoprazol, que são um dos mais utilizados, que são substâncias que são usadas para controlar a acidez. Então, é um uso benéfico? Sim. Então, ele vai trazer, sim, aí um controle do ácido, tá? No estômago. Mas, em consequência, existe aí, se caso for de uso prolongado, tá? Ele vai gerar uma alteração no pH do organismo. Então, essa alteração deixar de ser pH ácido para ser, por exemplo, pH básico, e isso pode gerar problemas muito sérios, porque acaba influenciando no pH do estômago e dificultando o processo de absorção de alguns nutrientes se esse pH ele for alterado de pH ácido para pH básico. Então, o suco gástrico ele é ácido, tá? Até porque nós temos aí um ácido que faz parte desse suco gástrico, que é o ácido clorídrico. E aí vem um outro questionamento, né? Porque os antiácidos em excesso causam problemas ao estômago. Porque se você usar em excesso, você vai ter aí uma neutralidade do ácido e você vai ter agora um pH de caráter básico. E isso vai ser um problema, porque vai haver aí uma dificuldade de substâncias que não vão sofrer o processo de absorção pelo próprio organismo. Então, essa é a condição que pode gerar aí um problema muito sério em relação ao organismo. E o que significa alterar pH ácido para neutro? Significa que você não tem livre, né, no suco gástrico, o H+, que é uma das características do ácido. Ele libera H+. Então, não tendo esse H+, né, liberado, então você vai ter aí uma neutralidade dentro do seu organismo e tudo isso vai ter efeitos negativos quanto ao funcionamento e a finalidade do suco gástrico. Então, ele é fundamental. A concentração que o ácido clorídrico apresenta no suco gástrico é justamente eficiente para o processo de digestão. Então, quando nós olhamos para o organismo de forma geral, nós precisamos entender que ele precisa manter um total equilíbrio.
e qualquer coisa que fazemos externamente vai interferir no equilíbrio de absolutamente tudo que nós precisamos para funcionar bem. Isso é desde todas as substâncias que nós temos no nosso organismo. Nós entendemos que o excesso de algumas delas causa problemas aí devastadores, como é o caso de o uso em excesso do sal, né, que é o cloreto de sódio, o uso em excesso do açúcar. Então nós temos aí dois extremos. Se você usa muito sal, no caso o cloreto de sódio, você tem a maior probabilidade de desenvolver problemas de hipertensão. Se você usa açúcar em excesso, você tem a maior probabilidade de desenvolver problemas de diabetes. Então, tudo isso tem que ser equilibrado. Se você tem um comportamento de consumir substâncias que são absolutamente muito ácidas, você também vai interferir no pH do seu organismo. E aí você pode gerar alguns problemas, porque todos os alimentos que você consome vai ter substâncias que podem vir em excesso e gerar problemas de saúde e um desequilíbrio total ao seu organismo. Então é de extrema necessidade que exista aí um cuidado quanto a tudo isso. Então aqui nessa introdução ele traz aí uma pergunta, né? Você já se perguntou por que sentimos aquele desconforto no estômago quando comemos em excesso? Então ele traz como resposta que o desconforto ele é causado pela produção em excesso de ácido clorídrico presente no suco gástrico. Então, para realizar a digestão de todo o alimento ingerido, o estômago produz mais ácido do que em ocasiões normais. Então, até para o comer, tá? Tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, você comer em excesso, você vai dificultar. Você não mastigar corretamente, você vai dificultar. Então, nós temos orientações para tudo isso, para que realmente vocês consigam entender a importância da funcionalidade do organismo, tá? Se você se expõe muito ao sol, por exemplo, em excesso, você vai ter aí a probabilidade de desenvolver problemas de pele. Se você não tem o costume de se expor ao sol, você vai ter ausência de substâncias no seu organismo que ajudam na absorção de nutrientes. Então veja que tudo está totalmente relacionado ao equilíbrio, tá? Então, diante disso, nós precisamos já ir nos conscientizando que é fundamental a questão do equilíbrio quanto ao nosso corpo, porque ele vai respondendo isso futuramente diante de alguns excessos que nós estejamos submetendo o nosso corpo. Então, essas substâncias, né, elas apresentam essas características e elas precisam estar em equilíbrio no nosso organismo. Então, como eu já tinha apresentado, nós temos as funções inorgânicas, como é que cada uma delas se comportam, tá, em meio aquoso, e o que é que elas liberam para haver aí a consciência de que, de fato, trata-se de um ácido, de uma base, de um sal e de um óxido. Então, todos os ácidos, ele libera H+, tá? No processo de ionização. Quando são lançados na água,
uma das substâncias que o ácido libera é o H+. Já a base, todas as bases liberam OH-. No momento em que ela é adicionada na água e sofre o processo de dissociação. Os sais, eles não liberam nem H+, nem OH-. Então, quando você tem um sal que é adicionado em água, e no momento em que você adiciona aquele sal na água, ele não vai liberar nem H+, porque quem libera é o ácido, nem OH-, porque quem libera é a base. Então ele vai liberar íons diferentes de H+ e de OH-. E no caso dos óxidos, são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E aí a gente pode observar que, geralmente, o caso dos óxidos, né, tendo o oxigênio como o mais eletronegativo, isso caracteriza que ele vai ser o elemento que vai atrair o elétron do cátion, que está ligado a ele, para ele. Porque geralmente nós vamos ter, em maioria, óxidos formados por metais. Isso não quer dizer que eu não tenha óxidos com não metais, que de fato existem, tá? Mas ele aí vai ser o mais eletronegativo. Então, essas são as características mais fortes para compreender quando é um ácido, quando é uma base, quando é um sal e quando é um óxido. Então, diante disso, existem também características para os ácidos, que é a questão do apresentar um sabor azedo. E isso nos alimentos, né? Porque nas substâncias, vocês não vão poder estar provando, no caso aí, essas substâncias. Vocês não podem provar nenhuma substância de laboratório. Agora, as substâncias presentes nos alimentos é perceptível no sabor. Então, limão, por exemplo, o abacaxi, a laranja, a acerola, são substâncias que são classificadas como cítricas. E aí vai apresentar uma alta concentração de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, esse ácido ele vai trazer justamente essa característica de um sabor azedo. Já existem alguns alimentos em que você vai provar, dependendo do estado da fruta, por exemplo, uma banana verde, ela vai ter um sabor adstringente, que é aquele sabor que ele trava na boca. Então, isso vai caracterizar que é a presença de uma substância básica no alimento naquele momento, né, naquele estágio. Quando ele vai sofrendo o processo de amadurecimento, então, essa substância ela vai ficando mais, digamos assim, com a menor concentração. E aí a gente vai percebendo que vai tendo uma alteração. Quando a banana ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais doce, e esse sabor adstringente ele não vai estar presente. Então, essa foi a parte da introdução para as funções inorgânicas, que é o assunto que nós estaremos vendo com mais detalhe de informações. Então, galera, um forte abraço e até a próxima.